Para fazer a referência de um livro, de um folheto, de um guia ou de um manual, seja em formato impresso ou digital, os elementos obrigatórios são autor, título, subtítulo, se houver, edição, se houver, local, editora e data de publicação. Para publicações que foram acessadas pela internet, acrescenta-se o link e a data de acesso. Vamos ver alguns exemplos. Bom, eu tenho aqui aberto um livro, que na verdade é um e-book, é um livro digital. Ele faz parte de uma biblioteca de e-books que a Biblioteca Universitária da FURB assina. E nós vamos ver como é que fica a referência então desse material. Para livros, a nossa fonte de informação para fazer uma referência sempre vai ser a folha de rosto, que é essa página aqui. Não vai ser a capa, e é dela que a gente extrai as informações. Nesse caso específico, nós temos na folha de rosto, então, o título, um subtítulo e um autor, que é um autor organizador. E no verso da folha de rosto, que seria o verso se fosse um livro impresso, nós temos as outras informações para fazer a referência, como o local de publicação, a editora e a data de publicação. Então, vamos ver como é que fica a referência desse material aqui. Então, eu vou começar pelo autor, que é o Luiz Fernando de Oliveira Saraiva. Como esse autor é um organizador, no final do nome eu vou colocar a abreviatura da responsabilidade que ele desempenha nessa obra. Depois nós temos o título. O título, ele é transcrito da mesma forma como aparece no material, mas só fica em maiúsculo, que ficaria maiúsculo de acordo com a regra gramatical. Então, nomes próprios, siglas, não fica todo em caixa alta como aparece aqui. O título, ele deve receber algum destaque para livros, né? Esse destaque pode ser negrito, itálico ou sublinhado. Nesse caso específico, eu vou optar pelo negrito. O subtítulo a gente também deixa em caixa normal. E ele não recebe o negrito. Bom, aqui nós temos então as informações de autor e de título. No vídeo anterior, quem não assistiu o vídeo anterior, nós apresentamos as formatações de cada parte, né, da referência. Aqui a gente já está montando a referência para cada tipo de material. Então, para conseguir acompanhar essa parte, tem que ter visto lá o vídeo, a parte 1 do vídeo falando sobre as referências. Os próximos elementos aqui que estão faltando seriam a edição. Como eu tenho aqui a primeira edição, eu não vou registrar ela. A gente só registra a edição a partir da segunda. Depois eu tenho o local de publicação, que é São Paulo, o local está aparecendo aqui. Depois eu tenho a editora e depois o ano de publicação. Como esse material possui duas datas, 2017 e 2018, usualmente a gente mantém a data mais recente, e nesse caso também a data aqui de 2018 já diz que é a data da edição digital. Possivelmente tem um material desses aqui que talvez tenha sido impresso. Então a data de 2018 é a data da edição em e-book, né, do PDF. E essa aqui seria a referência do livro se ele fosse um livro impresso. Como é um livro digital, nós ainda vamos acrescentar aqui o seguinte. Como eu sei que isso é um e-book, né, isso está numa plataforma de e-books da biblioteca, então eu registro que ele é um e-book, então fica assim em itálico, e então eu coloco os dados de acesso. Sobre o link de acesso, uma dúvida que muitos acadêmicos têm é sobre a questão do conteúdo ser gratuito ou ser pago. Então, aqui na referência, a minha obrigação não é a de dar acesso ao material que eu utilizei na minha pesquisa. A minha obrigação é de mostrar o caminho para outra pessoa chegar nele também. Então, essa questão da gratuidade não interfere. Nesse caso aqui, por exemplo, esse e-book só vai conseguir acessar com esse link quem for assinante desse mesmo serviço. Quem não for, não consegue abrir. Mas, independente disso, eu vou registrar esse link aqui. A gente poderia fazer uma analogia também com um livro impresso, que ele também não está gratuito, né? Ele é um livro ou que você comprou numa livraria ou que você empresta numa biblioteca e a biblioteca comprou em algum lugar. Então, é uma situação muito parecida. Então, a minha obrigação aqui é mostrar o caminho e não dar acesso ao material. E depois eu coloco a data de acesso. A data de acesso serve para informar que naquele dia o link não estava quebrado, esse link estava funcionando. E essa é a referência, então, desse
desse e-book. Fica desta forma aqui, né, com os elementos obrigatórios. Daria para colocar outros elementos ainda, mas vamos ficar aqui, nosso objetivo hoje é ver os elementos essenciais. Vamos ver um outro exemplo. Outro tipo de material muito utilizado em trabalhos acadêmicos são PDFs encontrados na internet. Esses PDFs podem ser guias, protocolos, manuais, geralmente são publicações de alguma entidade do governo, como o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tem muitos materiais. E também podem ser publicações de empresas, de associações, podem ser materiais também com menos páginas. Mas aqui só é importante lembrar que a gente vai utilizar o formato de livro para aqueles PDFs que não têm uma outra forma de documento explícita, como é o caso, por exemplo, no PDF de um artigo científico, de um PDF de um trabalho apresentado em evento. Então, essa análise do material é importante antes da gente começar a referência, porque é ela que vai determinar qual o formato que eu vou adotar. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a referência de livro por quê? Porque é um material grande, ele não é um artigo científico, né? Uma informação que ajuda bastante a também identificar que tipo de material que pode ser, é procurar se ele tem um ISBN ou se tem ISSN. ISBN é o número padronizado internacional para registro de livros. Então, possivelmente esse material aqui ele já foi impresso também como livro, então ele tem esse número internacional de livro. Lembra do B, o B de book, né? E o ISSN é o número internacional para registro de revistas. Então, se vocês tiverem com algum PDF que aparece lá na nota de rodapé, geralmente, ou no cabeçalho, o ISSN, você sabe que você está com possivelmente um artigo em mãos ou com uma revista em mãos. Então, esse é um bom indicador do tipo de material que nós temos. Bom, para fazer a referência então desse documento aqui, nós vamos primeiro identificar os elementos da referência de um livro. Então, primeiro nós temos os autores, aqui a gente vai ter autor e entidade, então nós temos o Ministério da Saúde como um dos autores e o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa como outro autor. Bom, como eu comentei no vídeo anterior, quando a gente tem entidades como autor, é interessante a gente sempre fazer uma pesquisa no catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional, porque lá a gente vai ter a forma padronizada de representar aquela entidade. Então, vamos verificar aqui como o Ministério da Saúde está cadastrado. Eu vou deixar o link desse catálogo também na descrição do vídeo. Os resultados, eles sempre vão estar ordenados em ordem alfabética. Então, nós temos aqui Brasil, coordenação. Eu vou passar aqui já para a página 4, ó, divisão. E aqui nós começamos com as partes. Beleza, então nós temos aqui Brasil, Ministério da Saúde, como uma das entidades, e depois abaixo nós temos a hierarquia dentro do Ministério da Saúde. E nós temos também Ministério da Educação e Saúde, e às vezes podem ter nomes que eles eram nomes anteriores, né, nomes utilizados para o Ministério em outros governos, por exemplo. Então, a gente sempre adota o nome que está no material. No material diz só que é Ministério da Saúde, então nós vamos utilizar essa entrada aqui. Brasil, Ministério da Saúde. Como é que vai ficar isso, então? Eu vou deixar o Brasil em caixa alta e o Ministério da Saúde em caixa normal. E eu vou colocar um ponto e vírgula para separar do segundo autor, que é o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Vamos ver como é que esse instituto está registrado no catálogo da Biblioteca Nacional. Está da mesma forma como aparece no meu documento, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Então, é isso que eu vou... E ele aparece todo em caixa alta. Ponto. Então, aqui eu tenho os meus 2 autores desse material. O próximo elemento da minha referência é o título. Bom, eu posso considerar que o título é Protocolos da Atenção Básica.
e que o subtítulo é Saúde das Mulheres. De novo, eu vou deixar em negrito somente o título. O próximo elemento é a edição. A princípio, não consegui localizar aqui nenhuma informação sobre edição, então vai ficar sem esse campo. Depois nós temos o local de publicação, que vai ser Brasília. Brasília, existe uma cidade no Brasil, em Minas Gerais, que também tem esse nome, por isso que Brasília sempre vem acompanhada da sigla do estado, que nesse caso é Brasília do Distrito Federal. E o próximo elemento aqui seria o editor. Bom, quando a editora é a mesma que o autor, então esse material ele foi editado pelo próprio Ministério da Saúde e pelo próprio Instituto Sírio-Libanês, a gente não precisa colocar e repetir a informação aqui. Então eu vou deixar esse campo vazio também, vou colocar uma vírgula e vou colocar a data, que é 2016. Quando eu faço isso, eu deixo claro que a editora são os autores, certo? Se eu colocasse aqui, eu poderia fazer algo como assim, ó. Se eu fizesse isso aqui, eu diria que eu não consegui localizar o editor. Mas no caso, quando o autor é uma entidade, frequentemente também ele desempenha o papel de editor. E para separar sempre aqui o local da data, o que vem antes da data sempre é uma vírgula, o que vem antes da editora são os dois pontos. Então eu mantenho aqui a vírgula antes da data. Bom, como esse material aqui, ele não tem assim um formato muito bem específico, eu peguei ele na internet, eu não peguei ele numa biblioteca de e-books, a gente não costuma colocar a denominação e-book quando eu não tenho assim certeza sobre isso. E ele também aparece aqui a informação de que ele foi impresso, né? Tem aqui a tiragem. Então ele possivelmente é um material originalmente impresso, que o governo também disponibilizou em PDF na internet. Então eu vou deixar sem a denominação do que é, porque eu não tenho essa informação muito clara. E eu vou colocar apenas os dados de acesso. Então eu encontrei esse material nesse site aqui. Com relação ao link também, é sempre importante colocar o link que me leva direto para aquele material. Eu não vou, por exemplo, colocar aqui o site inicial do Ministério da Saúde, né? E a data de acesso. E essa é a referência, então, para um PDF localizado na internet, que geralmente, quando é algum material elaborado pelo governo, ele vai ter um autor ou mais de um autor entidade, né? E vai ter características um pouco diferentes, né, das que a gente encontra em livros convencionais. E assim finalizamos o vídeo sobre a forma como deve ser feita a referência de um livro. No próximo vídeo, nós abordaremos o formato de referência para artigos científicos. Até lá!